Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel Meu nome é Leonardo Ribal. e esse aqui é o Consolide Podcast. Hoje a gente tá recebendo uma pessoa muito incrível, sou suspeito pra falar, né? Não, mas por que, Gabriel? Ah, não sei. Ao longo do podcast a gente descobre ou ainda não? As pessoas já sabem. Talvez. Hoje a gente tá com a Ká, a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, um pouquinho de tudo que tem acontecido na vida dela e bem-vinda. Obrigada, gente. Oi. É muito legal estar aqui. Eu tô nos bastidores, na verdade, de todos os episódios, mas agora tô aqui de entrevistada. Que nervoso, mas é isso. Boa. E, mano, a gente tá caminhando já há um tempo, né, juntos. Pra quem não sabe, eu namoro ela. Graças a Deus. Deus é bom na sua vida, hein, Gabriel? O quê? Ah, Eu orei muito, vai. né, cara? A gente é bom de oração, confiando no que o Senhor Isso, faz né? na vida, né? E é isso. Mas a Kai, ela tem uma história incrível, assim, a gente caminha com ela, sabe? E, mano, conta pra gente, cara, tipo... Só a gente sabe da sua família, né? Sua família e seu avô sempre caminhou com Cristo, né? O pastor Francisco, né? E qual... Vamos começar a falar daí já, do início da história da igreja e CPI, por exemplo, né? Que ele carrega isso, né? Então, eu tenho uma pessoa, assim, tive, né, mas ainda tenho no coração, essa pessoa muito especial que foi meu avô. E eu acho que eu posso falar que é ele que me ajudou, assim, de verdade, a ter essa fé. Foi o meu grande exemplo, assim, de cristianismo, enfim. E ele é uma das pessoas que participou da primeira igreja que teve da ICPI no Brasil, que foi em Serra Talhada. Ele é nordestino, pernambucano. E ele participou de lá. E aí, assim, na verdade, eu acho que eu sou, sei lá, a terceira ou quarta geração da minha família que existem pessoas, né, que estão na ICPI. E mais do que isso, né, acho que no evangelho. Então, meu avô foi um grande exemplo pra mim. Minha caminhada com Cristo começou antes de eu até tomar minha decisão, né, como pessoa por Cristo. Começou com esse exemplo dele. Legal. E, mano, tipo, como que... Assim, eu também cresci na igreja, minha grande referência sempre foi minha avó, né? E é muito louco como que quando a gente tem esse tipo de referência, quando a gente caminha com eles, cara, é muito... Eu assim, minha fé... Eu vi minha avó fazer coisas, cara, que tipo, mano, eu não sei explicar. Porque minha avó, ela caminhava com Deus, velho, como quem troca ideia com um amigo, assim. Acho que eu já até falei no podcast. E é muito louco essa facilidade que eles têm pra caminhar. Então, é muito natural pra gente. Coisa que, por exemplo, o Léo não é, né, Léo? Não. O Léo não cresceu na igreja, né? Uhum. E eu acho que isso influencia muito no que a gente é hoje, né? São coisas diferentes, né? E você cresceu vendo seu avô na igreja, você cresceu o seu avô, por exemplo, o seu avô morava atrás da igreja, não era? Assim, ele pastoreou muitas igrejas mesmo da ICPI, mas teve várias que ele morou atrás da igreja. Eu acho que a penúltima igreja que ele pastoreou, que foi a ICPI do Itaim Paulista, em São Paulo, ele morava atrás da igreja. Que foi a fase que eu mais acompanhei, assim, tipo, o ministério dele, que já era maiorzinha já e acompanhava e tal. Mas a maioria das vezes, sim. E, tipo, você ficava muito com seu avô, né? Por exemplo, na parte das férias, eu lembro que você contava que você sempre tava com ele e tal, então você conhece os hinos de Nário de cor, você sabe tudo isso, e tipo, conta pra gente como que era essa proximidade. Eu assim. quero só fazer uma observação. Isso me impressiona muito. Qualquer hino começa a tocar, a Camila já tá aqui, ó, puxando junto. Ela sabe. Da onde ela... Isso aqui foi escrito em 1615. Como é que ela sabe? Ela cara? sabe. E ela sabe. Sim, mano, tipo, como eu falei, né, depois que eu... não vou nem falar depois que eu era maiorzinha, na verdade eu sempre fui meio que chaveiro do meu avô, né, porque eu fui a primeira neta que ele teve, e eu falava isso muito orgulhosamente, e depois ele ficava brincando comigo, todo mundo que chegava perto dele, ele falava, é a minha primeira neta, porque eu ficava me gabando pros outros que eu era a primeira neta. E aí depois, tipo, de poucos meses veio a minha outra prima. E depois a gente ficou, assim, 10 anos sem ter criança na família, né? Então, eu era muito próxima do meu avô e chaveiro de todo mundo. Então, nas férias, eu ia lá. Aí, essa era a fase que meu avô tava pastoreando Itaim Paulista. E eu ficava lá durante as férias com ele, com a minha avó. Então, assim, culto durante a semana, eu sempre estava com eles, e ajudava minha avó a limpar a igreja, e ajudava meu avô a planejar o culto que ia ter mais tarde, durante a semana. E aí, ele sempre queria que eu cantasse também no culto, aí eu cantava no culto. E, na verdade, assim, esse meu gosto pelos hinos do Inário, ele veio justamente nesses momentos, porque
ele e minha avó sempre tiveram o hábito de fazer um culto no lar todos os dias. Isso assim, desde a minha mãe, minhas tias, meus tios pequenininhos, eles sempre fizeram e nunca deixaram de fazer isso. Então, sempre que eu tava lá, eu sabia que depois do café da manhã a gente tinha o nosso momento de culto, de devocional, e aí a gente cantava os hinos, né? Então, eu fui aprendendo assim, com o meu avô, com a minha avó, e gosto muito porque, querendo ou não, assim, traduz a nossa raiz como igreja e também faz parte da minha vida, assim, então eu sempre me emociono muito e canto com muito entusiasmo sempre que tem, por isso. Eu vou fazer só uma observação, eu não queria revelar a fonte, mas a Lavínia, ela tava até fazendo um comentário sobre a sua família ser muito famosa no meio da cantoria. Você, sua mãe, suas tias, como é que é? É verdade, então, porque assim, né, bom, como a gente tá falando, né, meu avô, ele foi pastor, então, na época que ele tava sendo pastor, na infância da minha família, né, das minhas tias, da minha mãe, todos os meus tios, assim, eles estavam sempre no início das igrejas, né, ele, pela misericórdia de Deus, né, fundou muitas igrejas, então, era ele e a família e tal, então, agora as crianças e as minhas tias, agora os irmãos e as minhas tias, as irmãs. Mas isso é muito de fundador de igreja mesmo, porque não tem membro, então você bota a família pra fazer tudo, sabe? Exatamente. Então, mano, tipo, não tinha como não cantar. Ou a minha família cantava nos cultos, ou não tinha louvor no culto, entendeu? Então, eu acho que essa parte de cantar sempre fez parte da minha família por isso, pela necessidade de estar ali, de fazer acontecer os cultos, as reuniões. E acabou ficando no gosto da família. Então, é por isso que todo mundo canta. Que bom que ficou, né? E eles cantam muito bem, cara. E aí junto o pai dela, que é músico, entrou na família certinho, músico, toca de tudo, canta muito também. Aí só leva qualidade. E aí agora tem eu, que não canto nada na família. Mas toca baixo, irmão, toca baixo. Veio pra destoar. Às vezes, né? Toca baixo. Quando não levanta as duas mãos assim, ó, Eu mando a primeira nota, o resto... Já aí, o fogo desceu, já era, sim, ninguém vai assim que eu perceber, gosto. não. E aí, tipo, quando que você parou pra entender, tipo, assim, o peso que seu avô tem na história da igreja? Porque a gente tá em casa ali, todo mundo junto, você acaba que, pô, é seu avô, cara. E aí depois você fala, mano, cara, depois quando você tá maior, você entende, você fala, mano, meu avô era o pastor Francisco, sabe? Tipo, quando que isso começou a tomar essa proporção pra você? E aí você começou a entender mais sobre o Senhor, sobre os caminhos de Deus e foi caminhando assim, como que foi pra você? Eu acho, assim, que essa fase que eu pude perceber a influência que meu avô teve é porque, assim, eu acredito, né, que anos atrás a nossa igreja tinha mais costume de se reunir, tipo, várias igrejas e tal, enfim. E nessas ocasiões que eu chegava lá, tipo, várias igrejas juntas pra um culto, alguma coisa do tipo, assim, você é a neta do pastor Francisco? Você é a neta do pastor Francisco? Eu falei, caramba, o pastor Francisco é famoso, pacas, hein? Mas enfim, foi por isso, assim, que eu comecei a perceber que todo mundo sabia que eu era neta do pastor Francisco. Eu falei, caramba, meu avô realmente tem um legado que ele tá deixando aí, a galera conhece ele. E quem conheceu ele, gente, se você está assistindo e conheceu o meu avô, deixa nos comentários. Porque ele era uma pessoa muito, muito amável, muito carismática, muito divertida, que sempre gostava de cumprimentar todo mundo sorrindo e muito assim e tal. Então eu acho que isso também contribuiu para que ele tivesse a influência que ele teve. E enfim, foi percebendo esses ambientes assim que eu notei qual a influência que ele teve, assim. E eu acho que isso, de certa forma, essa bagagem do seu avô acaba te guiando para onde você chegou, né? Porque você foi desenvolvendo uma intimidade com Deus a partir do relacionamento que seu avô tinha com Deus. E você vai entendendo e vai caminhando até o ponto de que você entendeu, por exemplo, quem você é em Deus, seu chamado e, né? Conta pra gente um pouco do seu chamado, como que foi essa parte. Então, primeiro, meu encontro, assim, com Deus, né? Porque, pra quem sabe, né? Quem é criado na igreja, né? Berço evangélico, né? Essa coisa toda. Você gosta de berço evangélico, mano? O berço vi escrito Shekinah. Qual que é a marca do seu berço? Shekinah. É bem engraçado esse termo, mas enfim, quem foi criado na igreja, né? Tipo, você sabe que você tá indo ali, você tá indo, tipo, com a sua família e tal. E chega um momento que você começa, tipo, a questionar a sua fé e ver o que realmente você tá fazendo ali, né? Então eu também tive esse momento, e foi com uns 12 para 13 anos, foi esse momento que eu tive esse encontro com Deus. Eu acho que quando eu comecei a me despertar para isso, foi a época que eu também me decidi pelo batismo, e aí
Eu morava em Manaus ainda, que passei um tempo morando em Manaus com os meus pais. E aí, eu tive um despertar, assim, do nada, e comecei a buscar Deus e tal, e eu, não, mas é isso, então eu quero me batizar, e etc, etc. E daí, até meus pais falaram, tipo, não, calma, que a gente tava pra voltar pra cá de novo, né? Aí eles, não, calma, porque a gente vai voltar a morar em São Paulo, e aí seu avô vai ver seu batismo, e não sei o que, não sei o que. Aí eu, beleza, esperei e tal. E quando eu voltei pra cá, aí eu voltei em fevereiro de 2008, e me batizei no dia 25 de maio de 2008. E aí, nessa fase, eu já tava, tipo, muito assim, tendo realmente aquele encontro com Deus e tal. Tanto que foi na mesma época que eu também tive o batismo no Espírito Santo. E era um momento, assim, que eu tava descobrindo o relacionamento com Deus, assim. Aquela coisa bem inicial de você ver que você abriu a Bíblia, leu e, cara, Deus tá falando comigo aqui. Você pegar um caderno e anotar e acordar de madrugada sem saber porquê e começar a orar e tal. Então foi nessa fase, assim, até bem nova, que eu tive esse encontro e que, enfim, que já era envolvida nas coisas da igreja, nos adolescentes e tal, e servia em algumas coisas. Então foi nessa fase, assim, e só mais pra frente que eu fui descobrir meu chamado, entender, né, assim, na verdade. E, mano, assim, é muito louco, porque a gente se batizou junto, né? Eu se batizei muito mais novo. Você tinha quantos anos quando você batizou? 13 anos. Eu tinha... Me ajuda 11 anos, sei lá. 11 anos. Eu fui crente cedo, né? Foi crente, mas foi pra exatas, né, irmão? Meu Deus do céu. E é muito louco como as pessoas, elas caminham... O processo de cada pessoa é diferente. Acho que é importante a gente falar disso também. Porque às vezes as pessoas olham a cá hoje, olham a gente hoje e falam, cara, eles sempre foram assim, ou eles estão caminhando dessa forma. Mas a gente, cada um tem um processo. Então a gente se batizou no mesmo dia... E eu fui realmente conhecer a Cristo. Você fala assim, mano, quando que você conheceu a Cristo? 2018. Então, tipo, a gente batizou no mesmo dia. Então, às vezes as pessoas sentem um peso com relação a isso, acham que tem que estar em determinada posição, tem que estar fazendo determinada coisa, se comparando com pessoas. Eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente precisa focar no Senhor e absorver os nossos processos e caminhar, né? E o chamado é meio que isso, né, mano? Porque quando você tá caminhando com o Senhor, quando você tá ali vivendo o seu processo, as coisas começam a acontecer. E foi assim que eu encontrei meu chamado, e acho que foi assim que você encontrou o seu também, né? Foi. Na verdade, tipo, as pessoas têm uma visão, assim, muito mística de chamado e tal, né? Quando eu comecei a pensar o chamado depois de algum tempo, por exemplo, o chamado de Samuel. Cara, Deus falou, Samuel. Foi esse o chamado de Samuel, e ali, tipo, depois Deus começou a revelar as coisas. Então, às vezes, o chamado, né? O anjo descendo e tal, e com uma faixa escrito, Camila, não sei o que, eis que digo que, não sei o que lá. Deus pode fazer? Pode, mas na maioria das vezes nosso chamado a gente entende, mano, no dia a dia. Vivendo, né, mano? Vivendo, experimentando as coisas na igreja, tipo assim, servindo em áreas diferentes e vendo o que é. Então comigo foi bem assim, na verdade. Eu fui entender mesmo o meu chamado, eu tinha 18 anos, mas antes disso eu tava lá participando das coisas, dos adolescentes, depois nos jovens. E aí fui vendo, assim, os interesses, aquilo que eu mais gostava. E aí, até que, de repente, comecei a perceber Deus falando outras coisas, e aí fui me direcionando, e foi isso. E é que assim, eu acho muito legal dessa parada de testar, porque o evangelho dá essa possibilidade pra gente testar as coisas. E, por exemplo, eu não gostava de evangelismo. Cara, eu tinha pavor de evangelizar pessoas, porque eu falava, mano, é mó agressivo você chegar num cara que tá tocando ideia e parar, e sabe, eu tinha essa concepção. Então é muito louco quando você começa a testar e fala, cara, porque não tem problema você testar e falar, cara, não me dou bem com isso. Porque assim como pessoas têm características pessoais, uma pessoa é mais extrovertida, uma pessoa é mais tímida, uma pessoa tem uma mente criativa melhor, eu acho que o Senhor ele faz a gente pra isso, né? Então testar eu acho que é muito importante, né? E você teve algum medo assim quando você começou a conhecer o seu chamado? E você foi vendo pra onde você tava caminhando, suas coisas. Como que foi pra você? Você falou, cara, é isso mesmo? Tô viajando, não é? Como que foi? Pessoas confirmaram? Como que foi pra você? Então, assim, a minha história, né, com o meu chamado. Pra quem não sabe, eu tenho um chamado missionário. Assim, eu sempre gostei muito de missões. Sempre tive interesse e adorava interagir com os missionários na igreja, quando tinha, desde bem criancinha. Mas, assim, eu achava que eu só gostava e que aquilo não era o meu chamado. Porque, sei lá, acho que essa concepção de você ver realmente qual é o negócio,
Ela veio depois, né? Antes eu achava que, tipo assim, sei lá, eu chamado missionário, que isso? Então jamais, e etc, aquela coisa. Enfim, e tava fazendo minhas coisas e tal, mas sempre gostei. Aí, quando foi em 2014, eu tava na casa de uma amiga, isso em janeiro, e a tia dela veio e falou assim, você sabia que você é missionária? Aí eu falei assim, eu? Tipo, a gente tava conversando, tal, das coisas de Deus, do nada ela vai e falou isso. Aí eu falei assim, não sabia, né? Aí ela falou assim, não, porque assim, eu olhei pra você e Deus me falou que você é missionária. Caramba. E eu tinha tido uma percepção como essa de um sobrinho meu chamado Pastoral. E ontem eu tava, tipo, na ordenação dele a pastor. Eu falei quando ele era criança e ontem eu tava, tipo, na ordenação dele. Eu falei, caramba, aquilo, tipo, acendeu uma luz pra mim, né? E eu fiquei, não vou dizer que eu fiquei com medo, eu só achei curioso, de repente, do nada. E aí eu falei pra Deus, Senhor, se o Senhor tem isso na minha vida, então fala comigo e tal. E aí comecei a, tipo, decidi me colocar em oração e eu orei, tipo, daquele mês de janeiro até, sei lá, julho, pra saber de Deus, tipo, Senhor, realmente é isso, realmente é isso, e realmente é isso. Aí, quando foi em julho de 2014, teve uma conferência missionária na minha igreja, na nossa igreja, e naquela vez, a missionária Esther Valim, um beijo, Esther, se você estiver me vendo, linda, perfeita. Enfim, ela veio pro Brasil, ela tinha um trabalho na nossa igreja do Sudão do Sul, e naquele dia eu tive uma oportunidade de conversar com ela, de tomar um café com ela e saber como é que era o trabalho e tal. Sendo que esse assunto, missões, já estava no meu radar. E aí, enfim, eu tava já orando sobre isso. Então teve o culto no sábado à noite, era sábado e domingo a conferência, né? E acabou o culto. Eu lembro que eu fui cumprimentar o meu avô, que estava no culto. E eu falei assim, oi, vô, paz, tal, eu dei um abraço. Depois eu falei assim, vô, eu sou missionária, o senhor sabia? Aí quando eu falei aquilo, parece que, tipo assim, caiu uma ficha no meu coração. E, tipo, parece que Deus colocou uma pedra ali, tipo, de uma certeza que nunca mais se desfez. E eu senti, sabe quando você fala, depois você pensa que foi sério? Uhum. Eu falei aquilo, sou missionária, e aí bateu assim, eu falei, nossa, eu sou missionária. E daí, mano, eu comecei a chorar do nada, assim. Falei, nossa, vô, sim, Deus tá falando comigo agora. Ele me deu a certeza, a convicção, eu sou missionária e tal. E aí me emocionei muito e abracei ele, falei com o pastor, foi aquela empolgação. Aí no dia seguinte, que era o encerramento da conferência, o pastor fez aquele apelo missionário e falou assim, eu lembro da frase que o pastor Ademir falou, quem deseja colocar os seus pés no campo missionário? E eu lembro que eu olhei para os meus pés naquela hora e o pastor Ademir falou assim, pode vir, Camila. Daí eu falei, sim, é agora. E fui lá chorando e a Esther orou por mim, o pastor Israel orou por mim também. Um beijo, pastor, também se o senhor estiver vendo, que ele vai vir também aqui. Nossa, a gente quer muito trazer o Israel aqui. Sim, cara. ele é maravilhoso. E aí oraram por mim e daquele dia em diante, nunca mais eu duvidei do meu chamado missionário, que agora, dia 5, eu acho, fez 7 anos. Que legal, meu. E como é que foi pra sua família essa sua descoberta? Tipo, vô, sou missionária. Como é que ele reagiu ali e o resto da família? Como que foi? Eu acredito que todo mundo achou o máximo, porque foi isso que chegou até mim, que foi o máximo. O meu avô ficou muito feliz, muito emocionado depois que eu entendi também o que Deus estava fazendo aquele fim de semana. Eu lembro que deu ter ligado pra ele pra falar assim, vô, aquilo lá era sério, eu tenho um chamado missionário e tal, e Deus falou comigo, confirmou e etc. E ele ficou muito feliz, eu lembro dele ter chorado nessa ligação e se emocionado, enfim. E toda a minha família me apoiou muito. Também ficaram super emocionados. Meus pais, eu lembro deles terem falado assim que era algo muito diferente, mas que pra eles não era surpresa. Eu lembro do meu pai falando pra mim que quando eles me apresentaram, né, quando eu era bebezinha, quando eles me apresentaram a Deus, ele falou pra Deus que era pra eu estar nos caminhos dele, que tava me entregando a Deus pra que Deus fizesse como ele queria na minha vida. Uhum. Então, pra eles foi um grande prazer. Todo mundo, assim, meus familiares todos me apoiaram, meus pais, e foi isso. E, tipo, porque antigamente, que a sua família foi uma família cristã, sempre caminhou com o Senhor. Mas eu acredito que muita gente ficou meio, tipo, caramba, tipo, sério isso? Chocado, porque choca, né? Uhum. Porque a gente
Ela tomou um susto do nada. Ela deu um pulo, né? Porque a nossa referência de missionários é o pastor Rui, é a Esther, são pessoas que já estão mais velhas. Fala, é mais normal, assim. Agora, quando uma pessoa tão nova já tem uma certeza tão grande, eu acredito que choca. Você, tipo, enfrentou algum tipo de problema com relação a isso, a sua idade? Algum tipo de conflito com isso? Não posso chamar de problema, porque a nossa igreja me apoiou demais, cara, demais. Porque depois, dali a um ano pra frente, né, julho de 2015, a igreja tava me enviando pra minha primeira experiência missionária. Então, e foi tudo assim, apoiado pela igreja, aprovado pelo ministério, custeado pela nossa igreja. Então, ainda eu tinha uns 20 anos quando eu fui enviada, e galera veio assim, em peso e tal, e me ajudou e me apoiou, então eu não posso chamar de problema. Eu acho que depois, assim, pra alguns irmãos, acabou causando um mínimo estranhamento, porque realmente é estranho uma jovem, né, querer, tipo, missões. Mas depois, com o tempo, depois que eu voltei dessa experiência missionária e estive lá na igreja convivendo com todo mundo, e eles foram observando, assim, né, como isso tudo era pra mim, o que significava isso pra mim. Eles foram percebendo que realmente era sério, que Deus tinha me chamado e tal, e me apoiando, enfim. Eu acho que essa estranheza é normal, né? Mas hoje, se a gente for parar pra pensar, hoje a internet facilita muita coisa, né? Era estranho no nosso meio, mas você conhecer hoje a galera, tem muito jovem missionário que a gente não conhecia, né? O próprio Descende foi um baita evento missionário que a gente foi e, bom, um pouquinho mais pra frente a gente conta sobre isso, não quero atropelar nada, mas, mano, é muito jovem Real. Envolvido com a causa, muito jovem. Muito. Real. Você comentou sobre a sua primeira viagem, sua primeira experiência missionária, né? Quer falar alguma coisa? Não. Tá que você deu uma impulsão aqui, eu falei que vai me interromper. Meu Deus. Como que foi essa primeira experiência? Você falou que o pastor, ele abriu as portas, ele te guiou pra isso? Foi isso? Cara, então, depois dessa conferência missionária que eu falei, que eu tinha entendido o chamado, o pastor começou a conversar com algumas pessoas que tinham se sentido despertadas naquela ocasião e acompanhar, ver se realmente era isso na vida de cada um, se eles tinham chamado mesmo e tudo mais. E aí eu tava no meio desse pessoal, o pastor conversando comigo e tal, e vendo, enfim. E depois, tipo, eu meio que tava no radar dele. E aí, eu lembro que em 2015 ele tinha ido pra dar aula na escola de forma obreiro lá na nossa igreja em Mogi Guaçu. E ele conta que ele tava dormindo lá no dormitório que tinha no seminário. E ele despertou de madrugada e ele falou que o Espírito Santo falou com ele nitidamente que ele deveria me chamar e a igreja deveria me enviar pra missões. Tipo, envia a Camila pra missões. Foi isso. E aí ele voltou com isso no coração. Aí ele compartilhou com os meus pais e compartilhou com os membros do ministério, sem antes falar pra mim, assim. Acho que ele comentou com alguns membros do ministério, primeiramente, né? E conversou com o meu líder na época, que era o Rômulo. Um beijo, Rômulo. E, enfim, pra saber se realmente era aquilo e tal, né? E Deus confirmou de uma maneira muito engraçada, porque, tipo assim, enquanto ele tinha... Era um fim de semana, eu tinha ido pra um culto com os jovens da igreja e tinha um irmão tinha sido usado por Deus pra falar comigo e falar assim, olha, Deus tem uma porta nova se abrindo pra você. Deu amém. Aí no outro dia de manhã, eu não tinha visto meu pai. Na EBD, o pastor falou com meu pai, falou assim, olha, estamos querendo enviar a Camila, etc. Ora com a Ruth, pede pra Deus falar com vocês. Aí nesse dia à noite, eu falei com meu pai, sem um saber do outro, e falei assim, pai, engraçado, eu tava no culto ontem e o pastor falou que Deus tem uma porta nova pra minha vida. Aí ele falou assim, interessante você falar isso, filha, porque o pastor Ademir me falou. E foi tipo isso. Daí eu falei assim, caramba, gente, caramba. Então foi isso, assim, foi desse jeito que aconteceu, assim. E Deus foi confirmando através dos membros do ministério, que na época teve a aprovação deles também, da pessoa do meu líder de jovens, na época que foi o Rômulo, que me aprovou também. Enfim, foi assim. Cara, eu acho muito legal esse cuidado que o pastor Ademir tem, cara. De passar um tempo com você e orando sobre tudo isso e Deus confirmou, beleza. Vamos pra cima. Cara, isso é algo que eu gosto muito na ICPI. Esse cuidado que eles têm antes de tomar qualquer atitude, né? Sempre tem um cuidado muito gostoso. E, Cami, pra onde é que foi a sua primeira missão? Onde que eles te enviaram? Então,
Gente, eu me emociono. Essa é a favoritinha ou como é que foi? Ah, eu não sei. É muito, assim, na verdade, tempo de prática no campo missionário eu não tive muito, porque, enfim, Deus me mandou pra uma outra missão por enquanto. E aí, mas enfim, quando eu fui pra Jocum, né, eu fiz uma escola que chama ETED, eu recomendo pra todo mundo que sente esse despertar, assim, em missões, pra você entender em Deus o que ele tem pra sua vida, faça ETED. E eu fiz a minha ETED lá em Jocum, Curitiba. Então, assim, foram 3 meses de período teórico e 2 meses de prático. O Gabriel quer falar alguma coisa? Não, eu ia só esperar você dar uma pausa. Porque pra quem não conhece o que é Jocum, dá uma pincelada sobre o que é Jocum e tal, para o pessoal que não sabe o que é. Então, a Jocum é uma organização missionária que ela tem possivelmente mais de 60 anos no Brasil, só no Brasil. E ela é uma organização que ela é missionária internacional e ela é também, como se diz, ela não, tipo, não tem uma igreja, não tem, ela é só uma missão mesmo, tipo, não tem vínculo com outras denominações, né? Ela é interdenominacional, achei a palavra. Enfim, e ela foi fundada pelo Loren Cunningham, acho que eu falei o nome dele certo, ele ainda tá vivo lá na primeira... Fofinho que foi no Descende? Sim, cara, sim. Nossa, vontade de subir lá. Sim, maravilhoso mesmo. Ele tá lá ainda ele tá na base do Incona, né, que é a sede de Jocum Internacional. Enfim, e Deus colocou no coração dele isso, e agora a gente tem, assim, acredito que em todos ou quase todos os países uma base de Jocum. Significa Jovens com uma Missão, essa sigla, e enfim, e ela recebe jovens e adultos de todas as partes, para todas as direções, para poder servir o Senhor aí em missões. É isso. E aí dentro da Jocum tem a ETED. Exato. A ETED, ela é a Escola de Treinamento e Discipulado, ela é uma escola que é uma porta de entrada para a Jocum. Então, se você quiser se vincular à Jocum como missionário, você precisa fazer a ETED primeiro, que são 5 meses de escola. Existem algumas ETEDs que são especiais, por exemplo, já vi ETED com uma ênfase tipo, no Ministério em Crianças em Risco. Então aí são mais meses e tal. Tipo, acho que quando fui a Copa, se não me engano, teve uma ETED estendida no Rio de Janeiro. Enfim, tem a ETED que é junto com o Dunamis também, que ela é mais tempo lá na Dunamis Farm. Então, existem vários tipos. Mas a porta de entrada da missão na Jocum é a ETED. E aí você foi então primeiro pro ETED. Exato. Aí eu fiz essa escola, foram 3 meses de teórico e 2 meses de prático, e aí no prático foi Paraguai. Em Curitiba. Curitiba, né? Fui na base de Curitiba. E como que foi? Chegar lá de malicuia. Primeiro, como é que foi sair daqui? Porque, até aí tava de boa, você tinha aceitado o chamado, tava caminhando, estamos aqui agora, tipo, caminhando. Então agora você já pode ir. Como que foi? Nossa, foi incrível, 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 incrível. Foi muito, muito maravilhoso, assim, ver que Deus estava cumprindo isso. Então, o sentimento foi esse, assim, de eu estar indo para o lugar certo na hora certa. Foi esse sentimento, essa sensação. E aí, eu fui enviada num culto de congresso de jovens. Foi muito legal. E o pastor Ademir chamou meu avô para me enviar. Então, foi um gosto a mais, porque... era aquele homem que tinha participado de tudo na minha vida, que tinha me inspirado em tudo, agora com a oportunidade de me enviar. Foi o homem que me apresentou quando eu nasci, no culto de Natal. E aí a oportunidade dele também me enviar para o campo missionário a primeira vez, para uma experiência missionária a primeira vez. Foi muito lindo, muito emocionante. E eu lembro de ter comentado isso com ele na hora. Eu falei, o senhor orou por mim para me apresentar a Jesus e agora tá me enviando para o campo missionário. Então... foi muito maravilhoso, assim. Foi naquele culto que o congresso estava todo mundo de uniforme fardado do exército? Foi, de Efésios 6. Eu tava nele. Você tava? Você não tava? Eu não lembro, cara. Eu acho que eu estava. Eu tenho uma vaga memória disso, eu não vou afirmar assim, mas eu tenho essa memória, eu sabe? Eu lembro que eu tava. E aí você foi pra Curitiba, foi de avião? Sim. Já tinha andado de avião antes? Já, porque eu tinha morado em Manaus antes, e aí pra Manaus, se eu não fosse de avião, eu ia passar semanas viajando, sei lá. Então eu já tinha, assim. Então eu tava em casa, já não foi nada novo. Primeira vez que você foi pra Curitiba? Primeira vez. Então chegou lá, outra pegada, né? Você foi pra qual área de Curitiba, que era a ETED? Cara,
O bairro, eu acho que se chama Uberaba, onde fica a base. É lá. E aí vocês ficam hospedados lá. Então, geralmente, né, nas bases missionárias da Jocum, a gente tem um alojamento feminino, masculino, para os alunos, para os obreiros. E tem obreiros que já, tipo, servem naquela base e tal, que são os missionários de base que servem dando aulas, preparando outros missionários. Então, tem as casinhas lá para eles ficarem. Então, lá tem um lugar para você ficar. E aí você chegou lá, como que foi a recepção do pessoal? Tinha mais gente? Você chegou junto com uma turma, por exemplo, no mês tal vai começar uma turma nova. É assim, como se fosse uma escola mesmo? Começa um ciclo? Sim. Foi assim, tipo, a minha ETED foi uma das que mais teve gente, tipo, até então, né? E depois teve ETEDs, assim, com turmas maiores. Mas eu acho que tinha 32 pessoas na minha ETED. Só que, assim, cada um deles iam chegar num dia, num horário, digamos. Porque a escola ia começar segunda-feira, tinha gente que tinha chegado antes, tinha gente que chegou depois, mas, assim, mais ou menos nesse período, né? Aí eu tinha chegado no domingo, e a escola ia começar no dia seguinte, então eu cheguei lá. E engraçado que a mulher que me recebeu, a missionária que me recebeu, é a Fernanda. Ai, um beijo, Fernanda. Manda um beijo pra Todo mundo é Xuxa, do podcast, um beijo, gracinha. Não consigo não falar um beijo pras pessoas, que são todas importantes na minha vida. Sou muito assim, emotiva. Mas enfim, a Fernanda, ela me recebeu e eu acho que sem saber, sem saber, foi ela que me discipulou no período teórico inteiro dos 3 meses. E aí depois, assim, quando vão pros práticos as pessoas, aí muda, tem líder de equipe e tal, não necessariamente você vai ficar com a mesma pessoa, né? Mas no meu caso, eu fiquei com a Fernanda no prático também, então ela me acompanhou desde quando eu coloquei o pé na base até acabar a minha escola, ela me acompanhou e me discipulou e tal. Então, cheguei lá, na hora que eu cheguei, tipo, era eu e mais um menino que chegou comigo, o Jonathan. Aí buscaram a gente no aeroporto, tudo bonitinho. Levaram a gente na base, então eu cheguei, e aí já fui conhecendo as pessoas naquele dia mesmo e tal, e aí no final do dia eu tava comendo pão na padaria juntos, todo mundo lá se ambientando, e foi muito legal, era uma turma maravilhosa, sinto saudade. E aí, tipo, mano, eu acho que deve ser muito louco, porque você tá ali imerso, você, tipo, sai do contexto da igreja e você vai e fica imerso naquele mundo, todo mundo focado só pra isso, as pessoas estão te preparando pra aquilo. E você começa a absorver outras experiências de um cara que veio de outro lugar, é uma experiência cultural junta, né? Como que foi? Teve gente que veio de longe, tipo, por exemplo, do Nordeste, de outras áreas? Tinha gente de Manaus, tinha gente do Pará, tinha gente da Bahia, que mais? Tinha gente de Curitiba mesmo que tava lá, gente do Rio Grande do Sul, tinha eu de São Paulo, tinha gente bastante carioca, tinha muito carioca na minha TED. Então, tipo, foi gente de tudo quanto era canto. E foi muito legal, porque no final todo mundo tava tomando chimarrão e falando massa, não importa o lugar que era, mas, tipo assim, tipo, absorvendo as gírias um do outro e os costumes um do outro e tal. Só a cuia de chimarrão passando na aula. E comendo bolacha, que não é biscoito. Comendo bolacha. E, Camila, durante a TED lá, como é que era? Vocês tinham um horário de aula? Ou era o dia inteiro naquela pegada? Como que funcionava? Tinha o horário de aula, a gente tinha uma agenda toda preparada. Então, geralmente de manhã a gente estava em aula, aí a gente tinha almoço e à tarde a turma da ETED fazia manutenção na base. Que a gente limpava as coisas lá, tipo a cozinha, o refeitório, cortava a grama e limpava lá a capela, que era onde tinha as aulas e os cultos também da base. E tudo. Então, tipo, era assim. Aí tinha dias que a gente não tinha manutenção, mas a gente tinha um tempo livre, ou a gente fazia uma outra parte que era um curso específico que a gente fazia, que era perspectivas, então a gente tinha que fazer trabalho desse curso, uma tarde só para evangelismo e tal, então, tipo assim, tudo tinha horário, assim, às vezes a gente tinha aula à noite também, às vezes era culto, então, mas para tudo tinha um horário certinho. Legal. E aí começava de manhãzinha já na pegada? Era 7 horas da manhã, que a gente tinha que estar todo mundo no campo para poder fazer a meditação, que era o nosso devocional e tal. Então isso fazia parte da escola, assim. Essa escola, ela, assim, como todas as escolas de Jocum, né? Mas ela preconiza muito o seu tempo com Deus, porque acho que o lema de Jocum, né, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então não era, tipo assim, aula de missiologia. Não, o foco era conhecer a Deus. E aí você aprendia coisas de missões também, mas o foco era você conhecer a Deus. Então,
algo que era levado muito a sério era a nossa vida com Deus e tempo de devocional e tal. Então era isso. Legal. E aí, nos tempos vagos, como é que era? O que vocês faziam lá? Mano, nos tempos vagos, as pessoas brincam, né? Que sempre tem um quarto do dormitório que é mais animado, que recebe um monte de gente e tal. E no caso era o meu, então todo mundo ia pra lá, comprava uma pizza. Ou às vezes, tipo, nossa, a gente juntava os dinheiro, comprava pão com mortadela e coca e ficava lá no campo conversando. E às vezes saía, ia pro shopping, tipo, todo mundo. Que de final de semana, gente, em Curitiba naquela época, não sei se ainda é agora, porque faz muito tempo que eu não vou lá. Mas você pagava metade do preço na passagem de ônibus, cara. E, nossa, a gente fazia muito a festa. A gente pegava e ia mesmo pro centro e tal, pras feirinhas e tudo. E ia pro culto, quando a gente conseguia também ir pro culto e tal, em alguma igreja de lá, de Curitiba. Então, era assim, a gente passava o tempo junto e dava rolê quando dava. Quer falar? E teve alguma coisa que te marcou, assim, nessas partes? Você falou que vocês estudavam juntos, né? Cresciam juntos e depois vocês iam fazer evangelismo. Vocês iam fazer algumas ações isoladas na cidade, né? Teve alguma coisa que te marcou, tipo, muito nesse processo todo? Mano, eu acho que o que mais me marcou nesse período de evangelismo antes do prático foi a semana que a gente teve em Barretos. Acho que foi a semana que mais me marcou mesmo, porque a gente teve um período de ação na festa do Peão de Barretos, que foi em agosto. Fazia parte também do cronograma da minha escola, e aí a gente foi lá, a gente trabalhava na bilheteria da festa, em outras coisas a gente servia durante o dia, e tínhamos a oportunidade, às vezes à noite, a gente poder fazer um tempo de evangelismo lá. Então, isso foi muito marcante, assim, poder estar lá dentro da festa, a gente acampou dentro da festa os 10 dias de festa e tal. Literalmente acampou, tinha o espaço do camping lá, que a gente montava as barracas e a gente ficou lá os 10 dias e tal, passando perrengue, tomando banho num chuveiro muito ruim e tal. Mas me marcou, assim, a oportunidade de conhecer outras pessoas ali e poder conversar e ver que as pessoas que estavam ali estavam impactadas da gente estar investindo nosso tempo naquela festa e querendo que eles pudessem conhecer Jesus. Então foi muito louco. Eu ouvi dizer que essa festa é muito louca, né? É muito louca. É muito louca. Sim. E o pessoal, tipo, se chocava por vocês estarem lá dessa forma, tipo, com esse propósito. Era bem engraçado, tipo, tinha de tudo. Tinha o pessoal louco mesmo e tinha aquelas galera, tipo, peão de comitiva, sabe? Que ia com a família, camisa e fivela e tal, tipo, ia pra festa. Era bem legal. E aí, às vezes, a gente na bilheteria, tipo, a gente fazia um cordão humano, na verdade, antes da bilheteria, que era pra pedir pro pessoal, ó, já pega sua identidade, seu ingresso pra você poder passar na bilheteria aqui atrás da gente. Então, lá a gente batia papo, tipo, conversava. E eles falavam assim, mas de onde vocês são e tal, e não sei o quê. Aí ali a gente contava o que tava acontecendo, de onde a gente era e tal. E o pessoal, nossa, mas vocês estão aqui, que lindo, e não sei o quê, e não sei o quê. Então era bem legal, assim. E, tipo, você ficou em barraca mesmo, dormindo no chão lá, nas coisas, e pra tomar banho, como é que era? Tipo, você sai de uma rotina normal, sua casa, cama, banho quente, bonitinho, e cai nessa realidade. Foi difícil se adaptar? Lá em Barretos, a gente tinha esse camping aí que era, tipo assim, terra. A gente montou as barracas, levava colchão inflável e saco de dormir. E era isso. E aí a gente tinha o banheiro lá pra gente tomar banho, mas não era nada muito requintado, você entendeu? Tipo, era uma ducha lá e sei lá, mano. Entendeu? Meio morno, assim, meio gelado. É bom que em Barretos é muito quente, né? Então, assim, tava tudo de boa. Então a gente lá em Barretos foi assim. Lá na base não, tipo, caminha, chuveiro e tal. Na base era de boa. Mas em Barretos foi meio perrenguinho. Mas foi legal. Que louco. E como é que é mantida a base? Questão de, tipo, financiamento. Porque se for que lá tem um recurso, tem energia, tem chuveiro, tem tudo. Como é que é mantido isso? Como funciona? Cada obreiro e cada aluno de escola precisa ter o seu mantenedor. Precisa ter uma rede de apoio, assim, pra poder ofertar e tal. Então, assim, dentro de Jocum, você tem que ter as pessoas que te ajudam mesmo. Tem que apresentar o seu trabalho e conseguir mantenedores. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter uma igreja participativa no aspecto financeiro. Eu tive. Então, meus pais ajudaram com os gastos, assim, pessoais. Mas a igreja estava ali custeando a minha mensalidade para morar na base, para fazer a escola. Então, mas, assim, os obreiros têm que correr atrás lá do sustento mesmo. E como é que foi para você essa parte financeira? Porque é um gasto, eu imagino que diferente do que você já está acostumado aqui, né? E aí, tipo, a igreja levantava oferta pra você, ou a sua família só que ajudava a igreja a ajudar só na parte da mensalidade? Como é que funcionou?
Então, a igreja custeou a minha mensalidade da escola e a minha estadia na base durante todo o período que eu fiz a escola. A minha família custeou meus gastos, assim, pessoais, né? Tipo, assim, um dinheiro pra você comprar um item de higiene, pra você dar um rolê e tal. E aí, quando eu fui pro prático, né, tinham práticos dentro do Brasil e fora. No meu caso, foi fora. Então, aí eles chamam de prático desafio. E aí, você precisa levantar o seu sustento também. E aí, quando saiu o meu nome pra essa equipe do Paraguai, a igreja divulgou isso e tiveram vários irmãos que me ajudaram financeiramente, depositaram pros meus pais me mandaram Legal. pra que eu pudesse atingir o valor suficiente pra ir pra esse prático. Então, Esse suficiente é o mínimo pra você estar lá, né? Porque você não ficou facinho na moleza, hotel 5 estrelas lá, né? Como é que foi lá no prático? então, no prático a gente serviu algumas igrejas, então a gente ficava, bom, o primeiro mês a gente ficou na casa de uma das igrejas que a gente ia servir, que também tinha um orfanato, então a gente ficou nessa casa. Aí depois teve parte do prático que a gente ficou na casa do pastor, de uma outra igreja que a gente estava servindo. A gente ficou no orfanato, e aí, tipo, a gente ficou... era assim, nosso lugar que a gente ficava, né? Mas, assim, o valor pra gente levantar, ele era o valor da passagem de ida e volta, o que a gente gastaria de alimentação lá pra comprar, tipo, pra nós, né, junto com a equipe, essas necessidades, né? E se você tivesse a mais pra você ter o seu rolê, que bom, eu fui com dinheiro a mais, então eu dei rolê e tal, obrigado irmãos que me ajudaram, pude passear e tudo, tipo, porque tem um dia de folga, né? Então na folga a gente conseguia dar rolê e tudo mais, e enfim, então era esse dinheiro. E da mesma forma que você fosse, você conseguiu mais porque a igreja apoiou, teve pessoas que, tipo, passaram um perrengue, assim, tipo, mano, você fala, velho, caramba, o cara não vai conseguir se manter. E como que é pra vocês, assim, junto? Porque tá partilhando vida aí, né? E como que é pra vocês, assim, como que vocês viam isso? A gente fala assim, missionário ajuda missionário. Então eu lembro que eu comecei a juntar e a conseguir, tipo, tinha um prazo pra eu reunir esse dinheiro, eu comecei a ter até relativamente rápido. E tinha pessoas que estavam na minha equipe que ainda não tinham conseguido nada. E que já estavam, tipo assim, já estava difícil a situação dela na base em si. E tive a oportunidade de ajudar, pelo menos um pouquinho. E então, tipo, era assim, pra gente poder ir pro prático, tinha que todo mundo ter o, digamos, o dinheiro do custo base, né? Assim, o básico que você precisaria gastar. Mas, assim, quem tinha mais, dava pra quem tinha menos, e assim a gente ia, tipo... Uma na outra, né? Exato, porque as pessoas falam assim, e missões é indo ou orando ou contribuindo. Não, missões é indo, orando e contribuindo. Então, tipo, a gente tava lá indo, mas a gente também orava e também contribuía. Tipo, a gente tinha um pensamento assim, se eu tenho sobrando é porque não é meu. Então, meu parceiro que tá passando dificuldade, eu vou ajudar. Legal. Então, era isso. E lá no prático, como é que era a sua rotina lá? Então, eles procuravam manter mais ou menos a mesma rotina assim da escola, né? Era definido por equipe, cada equipe definia a sua rotina em si. Legal. Mas eu tinha que acordar cedo, ter o meu momento de meditação e tal, e aí depois seguir as atividades que a gente tinha no dia. O primeiro mês era muito assim, a gente recebia as crianças da comunidade e dava um devocional para elas, um discipulado para elas, e dava o cafezinho da manhã. E aí à tarde a gente tinha tempo de evangelismo alguns dias, outros dias era manutenção, pra gente fazer as coisas de casa, cozinhar, limpar, tudo mais. A gente saía para outras ações junto com igrejas, apoiando e tal. Então, cada dia tinha ali a sua agenda. Mas basicamente era assim, era a meditação e as atividades em si, enfim. Que cidade que vocês ficaram lá no Paraguai? Hernandárias. Interior? Não manjo nada do Paraguai. Eu acredito que seja mais ou menos a 40 quilômetros ali da fronteira com Foz do Iguaçu. Ah, é pertinho até. É pertinho, Legal. é pertinho. Bacana. A gente ficou lá. E, mano, como é que era, tipo, por exemplo, a realidade social da cidade? Das crianças que visitavam, que você falou que vocês davam auxílio pra eles, né? Dava o café da manhã, dava o devocional, né? Junto com eles. Como que era a realidade da cidade? Cara, Hernandárias, assim... Eu não sei se eu vou estar sendo muito leviana se eu disser isso, mas a região que a gente tava era bastante carente, socialmente falando. Era bem difícil, assim. Os lugares que a gente mais trabalhou eram bem difíceis. E a cidade como um todo, eu acho que não é uma cidade, assim,
rica. É realmente uma cidade que, no geral, ela tem bastante dificuldades financeiras, assim. Então, por exemplo, nesse primeiro mês a gente ficou, além de a gente atender o orfanato que a gente ficou também, as crianças que tinham AIDS, que eram vítimas de violência familiar e tal, antes de chegar no orfanato, enfim, a gente atendia crianças da comunidade onde a gente estava. Então, era muita gente bastante pobre, que não tinha muitos recursos financeiros e que acabava dependendo daquilo que a gente fazia lá, assim. Os cafés da manhã, aí de final de semana também tinha uma igreja, acho que de Foz, que levava lá, tipo, lanchinho, assim, pão com carne, cachorro-quente, aí, tipo, fazia um culto para as crianças à tarde, um domingo à tarde, e levava esse lanche para elas poderem comer. Então, era ali que a gente tinha essa oportunidade de a gente se relacionar com a comunidade, que eram as crianças, assim, e pré-adolescentes, até adolescentes mesmo, com os pais, irmã mais velha que ia lá. A gente conseguia pregar a palavra para eles e acabava conseguindo também alimentar, porque era bastante difícil a situação lá. Eu acredito que muitos deles iam também por conta do alimento, né? Acabava sendo uma forma de um primeiro contato, uma aproximação, né? É um atrativo, né? Infelizmente essas áreas mais carentes tem que ser como a gente faz, por exemplo, no Teles, né? No sopão também, quando a gente faz, é sempre dessa forma, né? E Cami, como é que era lá? Você teve alguma dificuldade com o idioma, por exemplo? Ou foi bem tranquilo? Como foi? Cara, não, porque era muito perto da fronteira. E assim, quando eu fui pra lá, era eu e mais 9 pessoas, 3 líderes, né? E o restante que eram alunos como eu. Então, todo mundo brasileiro, todo mundo falava português. A gente meio que entrou no comodismo ali dentro da casa que a gente morava, falando todo mundo em português. Aí, na região que a gente tava, ali do Paraguai, tinham pessoas que falavam português também por estar próximo da fronteira, né? Que o Paraguai é assim, existe o castelhano, existe o Guarani. Guarani é aquele idioma mais, assim, mais antigo, que geralmente os mais velhos falam, ou geralmente é, tipo, mais pra dentrão do país ali, ou aldeia, sei lá, enfim. Então, no geral, tipo, todo mundo, até quem não falava muito bem português, dava uma enrolada, porque, são brasileiros, vou falar em português, então pra ajudar vocês. Então era isso. Mas você tentou, tipo, dar no começo, você falou assim, mano, vou tentar arriscar um espanhol aqui, vamos ver como é que sai. O Guarani, acho que você nem arriscou, né? Quando eu fui pra lá, cara, o Guarani você não entendia nada. Eu falei, cara, quê? Não, o Guarani eu aprendi, assim, a falar só Deus abençoe mesmo, e pronto. Você lembra como é que fala? Eu acho que era Yandejara Tanderovassá, eu acho que era isso. Mano, é diferente. É muito... É exótico o negócio. É exótico a mais. Não, mas sim. Mas ela lembra porque ela vai ser poliglota, né, um dia. Sabe disso. Quem sabe? É uma meta, gente. É uma meta da minha vida. Cami, lá pra você consumir, a moeda deles é o Guarani também, né? Você também tinha que fazer essa conversão, como é que era isso? Cara, dependendo do lugar, tinha. Se eu não me engano, eu tinha, assim. Dependendo do lugar, tinha casa de câmbio lá, você ia lá. Na casa de câmbio mesmo. Porque, eu lembro que quando eu fui, era mó doideira. Porque, tipo assim, você pagava em real, mas o preço era em dólar e aí você convertia pro Guarani. Mas tem dava mó dor de cabeça isso. Tanto que eu voltei pra lá e falei, mano, você tá me roubando uns 600 conto aí, irmão. Tomava treta com o pessoal, né? Não, eu tive que voltar lá, estornar. Eu falei, não, eu te pago em dinheiro. Mas eles erraram mesmo? Erraram. Tipo, é 600 conto mesmo. Eu tinha ido comprar um computador e era um bagulho Caramba, doido. Caramba, mano. Mas era isso, mano. É tanta moeda, quase que ele falou, não, mas o euro... Ele jogou só caramba! O Iene. Agora que já vai botar o Bitcoin, você vai, eles botam o Bitcoin no meio. Bitcoin. Mano. Doge, já era, vai fora. Mas tinha que trocar assim. E aí você ficou quanto tempo lá no Paraguai? 2 meses. 2 meses. Período do prático mesmo. Quase 2 meses, 50 dias. Foi um intensivão. E aí depois de lá você voltou pra São Paulo ou foi pra Curitiba? Fui pra Curitiba, porque ainda tinha mais uma semana lá que era a última da escola e formatura e tal. Então eu fiquei a última semana lá e depois voltei pra São Paulo. E aí, depois que você voltou pra cá, como é que foi? Perdida, né? Perdida, totalmente. Sua rotina perdida. totalmente outra. Totalmente outra. Eu achava que eu ia ficar aqui pouco tempo e ia acabar voltando pra base novamente, que era o meu desejo, mas não era o desejo de Deus. Então, eu fiquei aqui. Mas como essa escola assim, foi uma imersão mesmo na minha vida, então muito difícil você voltar pra uma vida, tipo, entre aspas, normal, entendeu? Então, foi um baque bastante grande. E aí você voltou e aí você ficou quanto tempo, tipo, esperando que você retomar, esperando
Deus falar algo? Como que foi pra você, assim, tipo, até você entender o direcionamento de Deus, o que Deus estava soprando pra sua vida a partir dali? Mano, no fundo do meu coração, no fundo, eu não queria aceitar, mas eu sabia que Deus queria que eu ficasse aqui. Então eu achei que, sei lá, eu achei que eu ia passar, sei lá, eu cheguei em dezembro aqui de 2015, então eu achei que eu ia passar dezembro, janeiro, e aí eu ia entrar numa outra escola ainda pra fazer, eu queria fazer uma outra escola lá, ou que eu ia ter uma outra oportunidade missionária junto com a Esther, a gente chegou a cogitar isso, eu, o pastor e a Esther. Mas assim, eu sabia que em algum momento desse eu ia voltar pra cá e ia fazer o que Deus queria que eu fizesse, que era prestar vestibular de medicina. Então eu tava, tipo, nessa iminência de. Mas aí Deus fechou as outras portas e aí me confirmou novamente algo que eu achei que ele ia falar pra eu renunciar, que era a questão da medicina, e me deu a palavra de que ele queria usar a medicina como ferramenta pra mim. Então eu tive que ficar e começar a prestar vestibular. E faz quanto tempo já que você tá prestando? 6 anos. 6 anos. Pouco, graças a Deus. Caramba, bati no negocinho, desculpa. Eita. Mas, você falou sobre a medicina, foi... Você tá rindo? Tá batendo também no negócio. Bata negócio, Achando desculpa. Não, só um. Mano, como é que foi, tipo, quando você... Como que foi o processo pra você entender a medicina? Porque, tipo, você teve um sonho, você acordou e falou, mano, medicina, eu sempre quis medicina, você... Sei lá, como é que foi isso? Cara, eu quero medicina desde os 15 anos. Mas, na época, eu falei assim, cara, é muito difícil, eu não vou ser capaz nunca de passar no vestibular de medicina. Então, daí eu meio que enterrei essa ideia, assim, e eu ia bem em exatas no ensino médio, tipo, gostava muito de física. Aí eu falei assim, eu vou fazer engenharia química e pronto, e essa é a minha verdade, minha opinião, só ela importa, e vamos que vamos. Aí, passei uns 2, 3 anos realmente achando que eu ia fazer engenharia, mas era aquela coisa, eu nunca orava, tipo assim, Deus, faça a tua vontade, que eu sabia que ele ia falar medicina, e eu ia falar, não quero, que eu tenho medo, então, e ficou nisso. Aí depois que eu entendi o chamado missionário, nesse processo todo, Deus também falou comigo sobre a medicina e falou, eu quero te usar naquele sonho que você tinha lá atrás, é por isso que a engenharia não dá certo pra você, porque não é isso que eu quero pra sua vida. Aí, então, quando eu fui pra Jocum, pra essa escola, eu já sabia disso. E Deus confirmou isso na escola. Então, aí quando eu voltei, como eu falei, já sabia, tinha em mente que em algum momento eu ia ter que parar e, de fato, prestar o vestibular de medicina. Então, foi assim. E assim, são 6 anos já tentando. Eu acredito que nesses 6 anos a gente vive altos e baixos, momentos que você tá muito afim de fazer e momentos que você tá, mano, cara, não dá, velho, eu quero desistir. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque da mesma forma que você tá passando por isso hoje, tem N pessoas que estão assistindo a gente e podem estar passando por essa mesma dificuldade. Tá pensando em desistir, acha que tá demorando as coisas pra acontecer. O que você poderia falar pra essa galera, assim, sobre isso? Eu acho, assim, o que eu posso falar de mais importante pra todo mundo que tá nessa caminhada é tenha uma palavra de Deus. Porque pra gente que decidiu caminhar com Deus, a gente tem o nosso livre-arbítrio de fazer o que a gente acha melhor. Só que a nossa ideia nunca vai ser melhor do que a de Deus. Então eu creio, assim, que eu poderia fazer engenharia, eu poderia estar formada hoje, e poderia estar num bom emprego, e poderia até estar tendo algum êxito na minha profissão. Mas eu não seria tão feliz e tão cheia de propósito e significado quanto eu sou hoje. Então, mesmo sem ter passado no vestibular ainda. Então, eu acho que assim, quando você tem a palavra de Deus, você sabe que o dia que você desanimar, o dia que você não tiver afim mais, você vai lembrar, tipo, não, mas Deus me falou aquilo e ele tem um projeto, eu tô fazendo alguma coisa com ele, na missão dele, então eu vou persistir por isso, por algo maior, sabe? Então, é isso. E hoje, dentre o que você tem feito, entre estudar para medicina, entre algumas coisas, você está tocando algumas coisas aqui também com relação a missões na igreja. Então, você não está enviada, mas você está auxiliando na igreja onde você está inserida, certo? Certo. Na verdade, logo quando eu voltei, né, o pastor já falou assim, então, a gente quer que você lidere missões e tal, então eu trabalho na igreja com a parte de mobilização missionária, então a gente sempre fez culto e trouxe outros missionários pra galera entender mais a realidade, que é algo que é muito importante no reino de Deus, né, missões, porque se não fosse missões a gente não estaria aqui também. Sim. E tal, alguém teve que pregar o evangelho pra gente, então
existe essa importância e eu sempre trabalhei com isso aqui e apoiando em outros ministérios, né? Então, era isso, envolvida com evangelismo, com ações desse tipo e tal. E, Cami, existe alguma outra missão além dessa que você é enviado até o campo missionário, por exemplo, no exterior? Como é que funciona as outras missões? Existem muitas organizações missionárias que são muito sérias. A OM, por exemplo, é uma missão incrível, fica aqui no interior de São Paulo. São José dos Campos, tem a base deles lá, aqui no Brasil, é muito, muito boa. Tem a Frontiers, tem a Pioneers, tem... que mais? Tem missões específicas também para, digamos assim, para nichos de missões, né? Por exemplo, a Juvep, que trabalha com sertão. Então, tipo, tem missões que trabalham só com o povo indígena. Tem de tudo. Então, assim, tem muita gente séria querendo trabalhar, dá pra você conhecer bastante coisa. Tá, e são organizações essas que você citou? Eu só posso ir pra uma missão se eu participar junto com eles ou, tipo, a igreja me manda pela própria igreja? Tipo, ó, você vai evangelizar ou qualquer outro tipo de coisa lá em Pernambuco, por exemplo. Existe essa possibilidade ou geralmente isso é feito através desses intermediadores? Então, é muito bom que você tenha alguém que te auxilie com o preparo e com a parte burocrática do envio. Então, as missões, as bases missionárias, as organizações existem para isso. Porém, tem igrejas que têm as próprias organizações. Por exemplo, a Batista tem a Junta de Missões Nacionais, que seria para as missões aqui do Brasil, e a Junta de Missões Mundial, que é para você ser enviado para um outro país. Então, tem igrejas que têm isso. A Presbiteriana também tem, existem várias. Legal. E, mano, como é que, por exemplo, assim, por exemplo, se não é uma cultura da igreja ter o contato, por exemplo, com o Jocum, com esses órgãos que são de missões, você sabe se, tipo, tem algum e-mail, alguma coisa que as pessoas pesquisam, uma forma da pessoa me falar, mano, eu acho que é isso, eu tenho chamado pra isso, meu pastor, às vezes a igreja é pequena, tem dificuldade, e ele quer ajudar o pastor, alguém fala, pastor, ó, tem esse órgão aqui e tal. Como que seria, talvez, a forma mais correta de fazer esse contato? Eu acho que é muito da hora você estabelecer, assim, um contato e ter uma amizade, um relacionamento com o seu pastor. Isso daí é ótimo e, pela misericórdia de Deus, tem com o meu pastor também. Então, se você puder ter isso, é muito bom. E hoje é tudo mais fácil. Você tem Facebook, as missões têm páginas no Facebook, tem Instagram, e tem telefone, tem e-mail, e você pode procurar. Eu acho que uma das coisas também que o Descend fez muito foi ser essa plataforma para ampliar a voz das missões para quem queria estar em missões, né? Tipo, eles fizeram essa ponte. Então, aproveite, estabeleça uma amizade, um relacionamento com o seu pastor. Acho que um pastor de verdade, um pastor realmente sincero com Deus, mano, não tem como ele ficar triste com você falando que você quer fazer a obra de Deus. Então, sabe, vai, cria essa amizade e faz essa ponte, constrói esse caminho junto com o seu pastor que acho que vai dar muito certo. Você falou do Descend, qual a importância que o Descend teve pra você? A gente ficou às 12 horas lá, né? A gente não tava junto, a gente tava no campo. Então, na arquibancada, na superior. Aí eu escutei a moça gritando lá do seu lado. Do meu ladinho. Você é louco. Ela fez. Cara, foi muito alto aquele grito, mano. Se você escutou, imagine eu, que ela tava aqui, ó. Não, e parecia que ela tava aqui, ó, cara. Em mim ela tava mesmo, não parecia não. Esse dia deu... Que timbre, hein, moça? Caramba, moça. Que capacidade vocal é essa? Mano, como foi pra você, assim, tipo, tá lá, um evento focado full em pregação do evangelho, no ID. Você viu lá, por exemplo, o fundador da Jocum, os caras, como que foi pra você, assim? Mano, foi incrível e foi, assim, uma injeção de ânimo pra mim, né? Porque por causa da medicina, enfim, e Deus falou pra eu ficar aqui, então há muito tempo eu não tinha contato, assim, direto com muitas coisas relacionadas a missões. Na verdade, tinha mais ou menos uns 3 anos, porque eu tinha tido já uma outra experiência de fazer cursos preparatórios em relação a missões de 2018. 2 anos, então. E quando teve o Descendo ano passado, foi... Assim, Deus usou aquilo pra me motivar mais, sabe? De novo, pra eu relembrar as coisas que ele já tinha falado e tal. E também deu uma palavra pra mim e pra você, né, Gabriel? Sim. Sobre nosso relacionamento, porque eu sempre tive essa preocupação por conta do teu chamado missionário. E agora tem que ter um namorado que também tenha, senão empatou e tal. E Deus mostrou pra gente, assim, uma palavra que deixava claro pra gente, né, aquilo que ele tinha pra nossa vida e tal. Então foi importante em vários aspectos.
incluindo nesses aspectos. Pra mim também foi essa injeção de ânimo. Acho que, voltando a falar, quando você tá imerso ali no mesmo lugar, com pessoas com o mesmo propósito, cara, isso dá uma motivada, dá um gás. Então eu acho que a sensação maior, assim, foi sair de lá, carregando, falando, cara, é isso, a gente vai fazer isso, a gente tá... Saí já transbordando, querendo mais, inclusive. Eu lembro que o próximo ia ser na Argentina e eu saí de lá falando, mano, eu vou pra Argentina. A gente falou, a gente eu vou comentou. pegar o carro, eu vou pra Argentina. A gente comentou um monte de coisa, não, vendeu o carro, não De sei Portugal o quê, também. Portugal. E eu lembro que o pós-Descend, a gente teve uma campa da nossa igreja, né? E teve um momento lá onde a gente tinha que compartilhar as experiências que a gente viveu no Descend. A gente tava tão cheio e transbordando tanto que a gente se incomodava se alguém não tivesse também. Pegava na mão e, mano, vem cá. Tá ligado? Sim. Entra nessa minha sintonia aqui que o negócio tá... Sim. Foi muito louco, Foi velho. muito bom, cara. Muito louco, tipo... Foi louco. E, tipo, isso aí foi um gás ainda antes da pandemia, né? Porque Sim. foi em fevereiro de 2020, né, o Descend. Foi. Foi fevereiro de 2020, até o Acampa foi na época do carnaval. Foi. Então, logo depois nosso grupo ficou muito gostoso, né, cara? A gente viveu um momento muito bom ali. E até Deus deu um presente pra gente antes dessa pandemia, né? Que foi a nossa ida naquele point lá. Realmente chama Cara, point real. o lugar. Nossa, É. sim. Aquele dia foi animal, cara. Parece Foi que a gente carregou no Descend, fez o caminho e aí o encerramento foi lá e... E, foi mó galera. A gente tava no quê? Em quase umas 20 pessoas ali. Mais ou menos. E, e a gente mudou o ambiente Fritou. do lugar onde a gente Aquele tava, dia cara. teve E foi... nego curado... Aquele dia só faltou nego voar. Só. Até, você quer contar daquele convite lá que a gente recebeu? A gente assim, passando bem por cima do que aconteceu, né? Aham. Então a gente fez a oração pra ela que tava com o dedo quebrado e ela tocou violão, Deus E curou quase o que a dedo gente dela. teve que orar pra Deus restaurar o dedo do Cadu depois, que não Cadu tinha ficou- capotraste e ficou segurando. Ele ficou, tem de imagens pestana no disso. violão. Ela fez a pestana humana. E, cara, geraram humana. frutos. Infelizmente a pandemia ela deu uma travada na gente, mas um dos grandes frutos que foram gerados naquele dia foi que uma das moças que estavam no Point, ela era organizadora de um grande evento de motoclube. E ela falou que queria gente com pelo menos 20 minutos de palavra no evento dela de motoclube. Então você fala, cara, a gente foi relevante, a gente fez alguma coisa. Pô. E tinha também a outra Amiga moça dela, que tinha, o filho dela tinha um bar. Ela era dona de um bar. E ela falou também, não, eu quero que vocês venham fazer no bar do meu Louvor, filho o que vocês fizeram aqui. Então, tipo, Foi da hora. é muito sobre estar disponível. A gente entendeu no Descend, teve a campa e a gente estava realmente buscando e disponível. Com certeza. Aí depois disso, Cami, você participou também de uma live que a igreja promoveu, né? Foi. E aí foi uma live também com o intuito de ajudar no campo missionário, Missionário. né? Como é que foi? Sim, foi muito legal. Na verdade, a ideia foi de vocês. Mas estive Eu queria colaborando falar. humildemente. Não, eu vou falar, Não, fala nada, a gente meteu a igreja aqui. Tudo Não, bem. meu parceiro, é sobre isso. Enfim, mano, e a gente foi e fez essa live. Eu fico muito feliz pelos resultados disso. A gente pôde ser bênção no campo missionário com as ofertas. Também na nossa comunidade no Teles de Menezes aqui em Santo Sim. André, que a gente pôde dar aquela ajuda com as cestas básicas e tudo. Você lembra ao certo quantas cestas básicas a gente doou? Cara, Porque eu lembro acho... que foi muita coisa, cara. Foi uma porrada, a gente fez mó, tipo, Não lembro. força de guerra pra organizar, lembra? Ficar passando de um Força pro de outro. guerra. Força tarefa, linha de produção, é força de Força guerra. de guerra. Força de Essa é guerra, maravilhoso. guerreando contra o mal. É. Nossa. Eu lembro que a gente Cara, fez mó organização, o pessoal passava cesta. É porque a gente tinha que higienizar tudo, né? A gente tomou um cuidado muito bacana Foi, também. foi. Então, eu lembro que pra live, a gente teve que ter um número limitado de pessoas, né? Então a gente, por fora aqui, a gente sabe a luta que foi. A Cami, além de participar lá, ela organizou junto com a gente. Sim. E a gente tentou, a todo momento, incluir todo mundo, né? Pra todo mundo se sentir participativo do grupo. Sim. E aí a gente, quem não pôde participar lá com a gente da live, a gente falou, vamos ali, vamos ajudar a gente na organização das cestas e tal. Então a gente tomou um cuidado de higienizar tudo. Sacar tudo. Teve quem não pôde ajudar na live em si, eles ajudaram até externos, com WhatsApp, fazendo durante a live colocou o mesmo. WhatsApp até para as pessoas que solicitassem oração, Sim. recebessem oração de um dos nossos jovens Sim. ali porque ele não foi promovido pelo grupo, né? Foi promovido pelo Já. Sim. E até hoje uma integrante do nosso grupo, a Alexandra,
Quer mandar um beijo? Sabores Mastronard. De novo. Gente, aqui, ó, o merchan da Alexandra. Que, gente, ela é Vai vir a parte dos top. patrocinadores já. Então a gente já vai vamos falar. puxar agora. Já tô puxando Cadê o aqui controle? por vocês. Oh. Mas sim, a Alexandra tá com a gente por causa Cadê o disso. e é controle isso. pessoal? É isso. Manda um beijo pra Alexandre. Um beijo, Alexandra, Isso. linda, Não podia maravilhosa. faltar. Ó, puxando esse gancho dos patrocinadores, gente. Falar um pouquinho aqui dos nossos grandes amigos Alisson e Marina da Decoragem 3D. Inclusive, pega isso aí, por favor. Um beijo, Alisson. Esse leão, beijo Alisson, Todo esse mundo, né? leão maravilhoso aqui que eles me deram de Pra que câmera eles que me mostra? deram de Faz assim, presente. ó. Tá Aqui, ó. focando, meninas. Eles me deram de presente esse leão aqui maravilhoso. Então, se você gosta, tem De mais leão, um ali né? atrás do fundo. Se a câmera daqui estiver pegando aquele macaquinho ali no fundo, Faz também mais é deles. animais, faz mais animais, faz tudo. Meu irmão, Faz tem muita tudo. coisa. Entra lá no Instagram deles que você vai ver que Tem preço Que é especial, vai lá dar chorada. Dá- Ih. Falando, a gente vê pelo podcast. E é isso, né? Maravilhoso. Estamos em casa. Tem o pessoal da Azusa Produções também ajuda sempre a gente aqui nesse podcast. O Azusa que cuida do Instagram aqui do Consolide, cuida do Instagram Exatamente. da GCMM. E temos pessoas da Azusa na mesa, né? Tem mais É coisa verdade, também por aí. Só algumas só. Só algumas. Tem mais coisa vindo também, Tem calma. mais coisa vindo. A nossa grande amiga Alexandra. É isso, Sabores Alexandra. Mastronard. Alexandra. Um beijo. Patrocina a gente, Alexandra. Um beijo pra você, amiga. É nóis. Inclusive, eu só queria dizer que eu e o Gabriel ganhamos um bom brownie. É mentira. É É mentira. verdade. Essa história é Houve uma mentira. houve uma Gente. aposta, onde pessoas presentes nessa Não, a mesa, gente tava falando de Deus. De Não precisava Deus. chegar nesse ponto. mas metade das pessoas que perderam a aposta estão sentadas na mesa. E a outra metade E era a- pra vir e não veio. Não veio, beleza. Posso mandar um beijo? Pode mandar Um aí. beijo, Não é Jaque. Camargo. Tamo junto, Jaque. E aí, E manda a, beijo ou e manda a beijo? metade que ganhou tá aqui esperando esse bom brownie. Então, Alexandra, trate de produzir, ó. Pode cobrar lá delas. Bota que- No na reino de conta. Deus, quem ganha é aquele que perde. O que perde é o que ganha. Ô, Dilma Rousseff. Esse pessoal aqui eu acho que merece até uma salva de palmas. Espero que no story. Pessoal da Ao Cubo que tá ajudando a gente aqui com esse podcast. Eles trabalham com ensaio fotográfico, com... que mais que vocês trabalham, gente? Me ajuda aí. Pessoal, fala aí, gente. Tudo com áudio e vídeo é a gente. Então, vocês procurem por eles no Instagram também. Áudio, vídeo, foto, podcast agora que eles vão se Agora especializar podcast, nessa ele parada. já pode divulgar. Você Vai que quer pra montar cima. um podcast, chama os caras. E segue eles no Instagram, comenta bastante. Inclusive teve um sorteio agora lá, né? Então fica ligado que sempre tá tendo coisa boa pra vocês lá. E é E é isso. isso. Não falamos da GCMM, mas um abraço pro pessoal da GCMM. Um abraço. E eu queria mandar um abraço pra uma pessoa, Bia da Limão com Quê. Aquela torta que a gente comeu. Nossa, Nossa, era dela. um beijo, um abraço, Meu Bia. Deus. Pelo amor de Deus. Olha, Maravilha. se o meu dia estava triste depois daquela torta, foi impossível continuar da mesma forma. Real. Que torta Real. maravilhosa. Continua, manda um beijo pra ela também. Foi um beijo, Bia. A sua torta melhorou a vida de muitos. Meu dia tava ruim até o momento da torta. Que E torta, é verdade, pelo Bia. Um amor de testemunho Deus. pra você, Bia. Deus te usou, Bia. E a Bia é crente também. É crente. né? Amém, Bia. É, Glória a Deus, Bia. É Deus usando, É né, bom gente? demais ser Deus crente, usando. Bia. Depois ela vai mandar logo pra gente botar aqui também. Com certeza. E eu aí vou ela pedir vai pra enviar, ela, a lei, já tô até vendo, vou revezar. Meu Deus, nos que envios. glória. O meu médico que lute Porque os depois. outros podcasts tem quem patrocina é Food. Pra que é Food? A gente tem ele, Food. entendeu? É Tem a isso, Bia, gente. tem a Lê. Não tem intermediário aqui. Não A tem gente vai intermediário. direto ao ponto. Exatamente. É isso. É isso. Eu até me perdi onde é Eu que também, tá. onde que a gente tava? Ah, Quem vai falando falar sobre a agora aí? live. Que aí É. a Meu Deus, é 3 dias de podcast, Três né? dias. É isso, gente. Eu quero brigar com o Guigo e o Eliezer. Eu quero bater ali 2 horas. Ah, então, Eu acho que já É foi, já. isso. Foi nada, gente. Mas beleza. E a Seguinte. gente tava falando sobre a live, onde a Alê O de Alê. voltou pra Jesus ali, cara. E isso foi algo que a gente falou antes de começar a live. Eu não sei se eu falei no podcast com o Guigo isso, ou se eu falei pra Alê isso. Mas eu lembro de falar que, cara, antes da gente começar aquela live, o nosso objetivo, claro, era arrecadar a parte financeira pra poder ajudar as Sim. pessoas, né? Mas a gente sempre falou, cara, se uma pessoa só aceitar Jesus ou voltar pra Jesus, já valeu a pena todo o esforço, porque a gente sabe que foram noites em Foi. claro, foram noites no ensaio e, meu, cansativo pra todo mundo, porque a gente não tava lá, tipo, só vamos ensaiar. Meu, todo mundo tem uma rotina, a Camila estuda pra caramba, o Gabriel trabalha pra caramba, então, meu, a gente chegava lá cansado já e fazia o quê? Ficava até tarde lá, arrebentando. Que a garrafa de café desse A tamanho. garrafa de café era grande, a vizinha falava, Eliezer, Um barulho de tambor tá aqui. rolando uns tambores aí, o que tá acontecendo?
Mano, Mas, real. Meu Deus. Cara, E não só a lei, né? A gente teve mais testemunho de mais pessoas Teve que mais. os jovens oraram por elas de forma remota, né? sim, sim. Delas foram abençoadas. E assim, os O frutos. próprio Guigo deu um testemunho. O próprio dele também. Guigo. Se você não viu o podcast do Guigo, volta lá Assiste, ver. Nossa, tá gente, sim. incrível. Foi incrível. E a gente teve frutos lá no Sudão. No Sudão, cara. É o missionário Patrick? Então, o Patrick, ele é uma pessoa que se converteu na nossa igreja do Sudão do Sul, Legal. que agora eles estão no campo de refugiados em Uganda. Uhum. E ele, além de ter se convertido, né, ele foi formado lá pela equipe pela escola de teologia, e agora é um obreiro local, então Que eu chamaria legal. o Patrick de pastor. Nossa, então pastor Patrick, um beijo. Um beijo, pastor Patrick. Nossa. Cara, Agora ficou categorizado Agora como um já podcast do beijo pra todos. é. Que bom. E eu lembro que ele mandou um vídeo pro pastor, e o pastor acabou encaminhando pros membros da igreja, onde ele agradecia a gente pela live, e eles construíram banheiros lá pra ele, né, cara? E, meu, pra gente isso aqui, meu, Acho que comprou moto também, né, se eu não me comprou engano. moto também pra Ele ajudar se no locomover transporte lá. deles, Louco, é né? verdade. É. Foi. E, meu, pra gente, meu, banheiro, não, nunca ia passar pela minha cabeça isso, Sim, mas, cara, sim. a necessidade deles lá era Bem, tão grande que, tipo, É. um banheiro era necessário lá e, meu, ajudou muito. É, tipo, pra quem não sabe, onde eles estão agora é um dos lugares que mais tem refugiado no mundo. Aquele campo de refugiados de Uganda lá tem muita, 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 muita gente. Então, assim, a ONU, ela proporciona, sei lá, tendas pra eles. Então, Sim. a necessidade é total, porque quando eles estavam lá no Sudão do Sul, eles tinham lá, a Esther tinha a casa dela, as escolas estavam tendo já, eles estavam conseguindo construir prédio, as igrejas também, tipo, tava tendo o local deles, a gente tava construindo, levantando lá ainda, quando aconteceu tudo, a questão da guerra no Sudão do Sul, eles tiveram que ir pro campo de refugiados. Então, lá no campo de refugiados, assim, precisa de tudo, né? Então, pra você ver que a necessidade, por exemplo, foi um banheiro. Cara, eu fico muito feliz em ter feito parte disso, cara. De verdade. Sim. Fico muito feliz. Inclusive, hoje eu tava lá na loja e a hora que eu olhei assim, eu vi um flyer que a gente fez da live que a gente foi colocando pela vizinhança e tal. É e, meu, verdade, a gente entregou o folheto também, entrou né? o folheto. Eu sei que a hora que eu bati o olho, eu vi a cor assim, eu falei, oxi. A Caramba! hora que eu desvirei assim, eu falei, eu conheci esse flyer, Da cara. hora, mano. Que louco. Inclusive, aguardem, né? Aguardem. Aguardem. E não só aguardem, como até a ideia desse podcast também é isso. A gente tá querendo Com certeza. começar a fazer algumas ações isoladas aí, focadas em determinadas áreas, para poder ajudar, por exemplo, a comunidade de Teles de Menezes, para estar ajudando aí você que não nos conhece ainda, não conhece a nossa igreja, não conhece o nosso trabalho, dá uma pesquisada no Facebook, no Instagram, ICPI Santo André. Vai ter o Instagram ainda. Vai ter, né? Vai ter. Tá em produção no Ainda Instagram. vamos ter. Então, Facebook, então. Você que não tem Instagram, É, aguarda. o Facebook. Vai pro Facebook. Inclusive, a gente vai ter um sopão agora com o pessoal do Teles, né? Vai no ter dia o sopão. 24. 24. Vai dar tempo de ir pro ar? Vai dar, vai agora, né? Semana que vem, né? Vai dar tempo de ir por sim. Vai Que dar isso, é tempo. ao vivo. Então, se você quiser ajudar, a Sacanagem. gente tá fazendo a arrecadação de alimento. Ou se você quiser ajudar financeiramente nesse sopão, Sim. aí entre em contato com a gente nos comentários. A gente vai estar lá e vai ser muito bem-vindo a sua ajuda para que a gente, através disso, possa abençoar outras vidas, né? Sim, é isso. Legal. Acho que é isso. É isso? É isso. Tem muita coisa ainda, mas... Tem mais coisa pra falar? Fazer parte 2 depois? vamos fazer... Quem vai sabe? ter... 2 spoiler ou 2 spoiler? Eu acho que sem Vai ser- spoiler, só o suspense, Sem gente. spoiler? Tipo Vai assim, ter, aguardem. então. Vai. Aguarde. Fica ligado. Aguardem, gente, aguardem. Quem que vai ser? Ninguém sabe. E o pessoal, se inscreve no canal, porque a gente tava olhando lá, boa parte do pessoal que tá assistindo não tá inscrito no canal. É verdade, então se gente. inscrevam lá. Inscreve, deixa o seu like aí, comenta bastante, Ajuda compartilha com seus amigos, com a sua família. E é isso. Quem É seguir no próximo, gente, eu apareço de novo aqui. Tipo, eu furo o momento do podcast, mando beijo pra vocês também, entendeu? É E é isso. E pessoal, de novo, vai lá com o pessoal da Ao Cubo que a qualidade desse podcast aqui elevou muito. Muito pelo elevada. amor de Nem Deus. merecia. Aplaude o pessoal lá. Comenta nas fotos dele, palminha assim, ó. Vai comentando lá, que é pra eles Palminhas. entenderem. Cara, real, obrigado demais, gente. E é isso, obrigado, Cá, também por você estar. Você tá sempre com a gente na correria, né? Sim. Mas obrigado por você contar um pouco da sua história. Por você ser maravilhoso do jeito que você é. E Só ela, maravilhosa. Sim. Tudo bem.
É isso então, pessoal. Eu não vou falar porque eu não quero passar vergonha aqui gravado, né? Deixa eu sair do ar. Fica quieto aqui. Não, mas gente, obrigada mesmo. Né, obrigado. Obrigada. Mas Não, mas de cadê? verdade, tenho um orgulho de vocês são muito tops. Esse trabalho de vocês está sendo muito bom e eu tenho certeza que através disso muitas pessoas vão conhecer a Deus e vão ter uma ideia diferente do evangelho. Eu acho que a gente precisa disso no meio cristão e acredito em vocês, no trabalho de vocês, amo vocês e é isso. É pra emocionar, gente. Vai chorar. Meu, pra eu chorar é muito fácil, então não continua. Então vamos chorar aqui, Eu não, chorando, olha no vídeo do Gigo. É verdade. Mas, meu, é um prazer estar junto com você, não só nesse podcast aqui, mas você tá sempre ajudando a gente. Meu, a gente tem um grupo muito unido e eu gosto muito disso, porque a gente consegue, cara, fazer coisas pequenas, mas que a gente sabe que Deus pode fazer muito maior lá na frente através disso. Então, eu me sinto privilegiado por fazer parte de uma mudança que eu vejo que pode acontecer, sabe? Amém. Mas é aquilo, né? Que seja feita sempre à vontade dele. Nós estamos disponíveis Amém. e fico feliz se for através da minha vida, da sua, de qualquer um. Mas É, O que importa é não acontecer. importa que aconteça, né? é isso. É isso. Então é isso. Pessoal, obrigado aí por vocês assistirem. Valeu, tamo junto. Tamo junto, um abraço e fiquem com Deus.